Ó Deus, nós separamos esse tempo para glorificar o Teu nome, para exaltá-lo, ó Deus, majestade santa. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê os adoradores de Deus? Homens e mulheres que levantam as mãos santas ao Senhor e glorificam o nome dEle e dizem: eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus. Vai enchendo, Deus, esse lugar, vai enchendo, Deus, a tua noiva, vai tomando conta de cada vida, de cada coração, Senhor. Batiza, renova, Deus, a tua noiva agora. Fortalece, Deus, aquele que está enfraquecido, em levantar o teu povo, ó Deus. Aleluia! Te adoramos, Deus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Erguidas, diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, para te adorar, Deus, para exaltar o teu nome. Receba, Pai, a honra, a glória, o louvor que lhes são devidos aqui nesse lugar. Digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmão. Bom dia, só mais um bom dia. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Espero encontrá-los bem manhã de domingo, né? Esse é o primeiro domingo de outubro de 2020. Fica gravado para outros dias, né? Importante, pessoal de casa, se localizar também. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor aqui nesse domingo? Amém? Que bom vê-los aqui na presença do nosso bom Deus. Espero encontrar cada um de vocês bem, mas a gente sempre diz aqui: você já decorou? Se não tiver, vai ficar. Tá vendo como você já decorou já? Se não tiver, vai ficar. Estamos todos na casa do Senhor. Eu espero que Deus trate com você como tem tratado também o meu coração. Acredito que essa palavra vai lhe abençoar, vai lhe dar uma direção. Eu sei que toda a palavra de Deus é importante, mas essa é uma palavra que vai te dar direção para este domingo, mas não só para o dia de hoje, por um tempo. Eu não sei qual é o tempo que você tem vivido, qual é o seu tempo, a sua estação, mas eu gostaria que você recebesse essa palavra com o coração aberto, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, facinho, né? Gênesis, capítulo meia dúzia. Nós vamos ler aqui o verso de número 7, Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo de número 7. Pessoal que está acompanhando a gente em casa também, saibam que nós estamos aqui em Cuiabá, né, no estado do Mato Grosso, o bairro CPA 4, terra abençoada pelo nosso Deus, amém, pessoal? Terra abençoadíssima. Gênesis capítulo 6, o verso de número 7 diz assim: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal,
até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nós estamos diante de uma decisão drástica da parte do Senhor. Penso que nós conhecemos a história de Noé, e por favor, se você está ouvindo sobre Noé, acho difícil, mas se você está ouvindo sobre Noé pela primeira vez, e tudo que você sabe sobre Noé é um filme que lançaram aí há pouco tempo atrás, pelo amor de Deus, jogue tudo fora, e leia de novo, leia a palavra, leia a Bíblia, para você entender quem foi Noé. Eu não sei se você assistiu, saiu um filme de Noé, eu fui ver com tanta expectativa, falei, puxa vida, Noé, é tão difícil a gente ver uma coisa bem feita, né? Assim, no cinema, bíblica. E realmente, não deu para salvar a história, não. Muita coisa fora da Bíblia, nada a ver. Gente que sobrevive ao dilúvio, uns gigantes que não tem. Irmão, enfim, é uma história mais frustração do que realmente acrescentou. Então, fique com o Noé bíblico, é um pedido que eu estou fazendo a você. Noé foi um grande personagem de Deus, um grande herói da fé. Noé fez muita diferença no tempo dele, em um tempo complicado, irmãos, um tempo em que a humanidade estava tão corrompida, a humanidade estava tão perdida, que Deus toma uma decisão drástica, a decisão de acabar com tudo e fazer tudo de novo. Eu não sei se você alguma vez, porque eu penso que há um DNA da parte de Deus em nós, né? Mas eu não sei se alguma vez na sua vida você também já não foi tentado, né, com esse sentimento. Eu gostaria de recomeçar tudo, sabe? Como passar uma borracha na sua vida e começar tudo de novo, né? É igual você dar um reboot no sistema e você formatar tudo e dizer assim, vamos zerar e vamos começar daqui. E Deus olhou para a humanidade e decidiu que iria destruir toda a humanidade e iria recomeçar. O ponto positivo está no próximo versículo, que diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga amém, irmãos? Graças a Deus por isso, né? Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Eu fico feliz porque a ideia que o texto passa, pelo menos para mim, é que Deus, arrependido, né, com a humanidade, olhando para tudo e vou destruir, vou acabar com tudo, não serve, não dá, e olha para lá, não dá, e de repente ele olha e uma luz brilha. Noé. E o texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. É óbvio que para mim esse achou graça aos olhos do Senhor não tá linkado ao fato de Deus gostar mais de Noé do que de qualquer outra pessoa, porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não gosta mais de um, menos do outro. O nosso Deus não é um Deus que olha e diz, eu fui com a cara dele, olha lá, gostei dele, olha que gente boa. Eu não sei porque tem uma afinidade, não. Eu não penso que o nosso Deus tem esse caráter. E a Bíblia vai apontar por que é que Noé chama a atenção do Senhor. O texto vai dizer que Noé era justo e reto em suas gerações. Duas qualidades de cara muito boas e positivas. Primeiro, ele era justo. Me faz entender que tem gente que nunca colocou os pés dentro de uma igreja, aí fora, e é considerado um justo, é uma pessoa correta, o que é dele, o que é do outro, mas eu entendo que não é desse tipo de justiça que o texto aponta, porque a minha Bíblia também vai dizer, o próprio Deus vai declarar, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então o justo de Deus é aquele que não recua, e me parece que Noé faz parte de um grupo. Na verdade eu não posso dizer de um grupo, mas Noé está crendo de maneira isolada, de maneira sozinha, está remando contra a maré. Noé toma uma decisão pelo Senhor e decide não olhar para trás. Você pode dizer amém, irmãos? Ele é um justo de Deus.
A Bíblia diz também, eu não posso deixar de apontar essa característica, essa qualidade de Noé, ele era reto em suas gerações. Esse complemento faz toda a diferença. Por quê? Porque é relativamente fácil você ser uma pessoa reta no meio de pessoas que também são retas. É relativamente fácil você ser uma pessoa correta numa empresa onde as pessoas são honestas. Agora, onde é que mora a dificuldade? É você remar contra a maré. É você decidir ser uma pessoa correta onde só tem gente fazendo coisas erradas. É você decidir ser uma pessoa santa no meio de pessoas que são pecadoras. É você decidir ser uma pessoa íntegra no meio de pessoas que não têm integridade. Isso faz toda a diferença. Amém, igreja? E a Bíblia diz que Noé, ele era reto, olha o texto, em suas gerações. E como é que era a geração de Noé? Bom, era tão perversa, era tão má, era tão ruim, que Deus estava pensando em destruir tudo, como a gente vai ver, e acabou destruindo. Mas de todas as características de Noé, igreja, a que mais me chama a atenção é a que vem agora. O texto diz, é verdade, Noé era justo. O texto diz, Noé era reto em suas gerações. Mas o versículo 9 termina com essa frase fantástica. A frase é, Noé andava com Deus. Eu queria que você repetisse essa frase comigo, pode ser? Vamos lá em voz alta. Noé andava com Deus. Não se irrite, só mais uma vez, vamos em voz alta. Noé andava com Deus. Meu Deus, para mim é a característica principal de Noé. É o que fazia dele e fez dele esse grande personagem, por que não dizer um herói da fé. Ele decidiu caminhar com Deus. Ele decidiu andar com Deus. Feliz o homem, feliz a mulher que decide andar com Deus, que decide caminhar com Deus. Dentre tantas coisas boas e dádivas que pode vir de uma caminhada com o Senhor, eu quero destacar uma. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia cita Noé, no rol dos heróis da fé. Vamos dar uma olhada? Hebreus 11, lá no finalzinho da Bíblia. É até mais fácil você fechar a Bíblia e vir de trás para frente, né? Último livro da Bíblia, Apocalipse. Antes você encontra uma carta pequenininha de Judas, aí vem as 3 cartas de João, as 2 cartas de Pedro, e você de trás para frente passa por Tiago, e antes do Tiago, Hebreus. Hebreus capítulo 11. Deixa eu ler o versículo 6 e 7. 6 e 7. Hebreus capítulo 11. Diz assim o verso 6. O 6 ele é mais conhecido, né? O que diz o versículo 6? Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. A gente decorou mais dizendo, é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar o Senhor, é a mesma coisa. Que mais? Porque é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Me parece óbvio, né? Se eu me aproximo de Deus, eu preciso acreditar que Deus existe. O que mais que eu tenho que crer também? Eu também preciso acreditar que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É recompensador. Então aquele que se aproxima de Deus deve fazê-lo com fé. Que tipo de fé? Uma fé que nos faz, primeiro, acreditar que Ele é real, que Ele existe, e em segundo lugar, acreditar que quem busca a Ele é recompensado. Buscar a Deus traz para a vida daquele que quem o busca, recompensas e sem medidas. É verdade isso? É ou não é, irmãos? Quem busca a Deus é recompensado? Diga glória a Deus. Claro que é.
Deus tem recompensa para todos aqueles que o buscam, mas tudo isso deve ser feito pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, agradar o Senhor. Aí vem o texto de hoje, versículo 7, o versículo seguinte, diz assim: pela fé, Noé, o nosso personagem, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não parece, mas tem bastante informação boa para a gente aqui nesse texto. O texto começa no versículo 7 dizendo, pela fé. Já é uma grande informação importante. Tudo que se alcança da parte de Deus, se alcança pela fé. Assim acontece com Noé também. Mas pela fé, o que aconteceu com Noé? Grave, sublinha essa frase. Essa é a frase de hoje. Noé, divinamente avisado. Para aí. O que aconteceu? Qual que é a frase? Divinamente avisado. É o mesmo que afirmar avisado por Deus. Divinamente avisado. E o Noé foi avisado do quê? O texto completa. Das coisas que ainda não se viam. Eu creio que dos grandes presentes de caminhar com Deus é esse. Deus nos dá sinais. Deus nos manda avisos. Eu não sei se você acredita nisso. Imagino que sim, porque nós estamos dentro de uma igreja. E nós somos uma igreja de fé. Você pode dizer amém? Deus manda avisos. Deus dá sinais. Deus toca a gente de diversas maneiras. Deus tenta nos chamar a atenção. E de alguma sorte, de alguma maneira, Deus tenta sempre nos avisar. Por isso a frase é forte. Noé foi divinamente avisado das coisas que ninguém via, ninguém percebia. Às vezes a ideia que a gente tem quando a gente fala do dilúvio é que o tempo ficou escuro, né? Enegreceu os céus, e aí Deus então plantou no coração do Noé: corre, corre, constrói uma arca. Aí começou a garoar e o Noé está lá construindo a arca. E não, a ideia não é essa. É importante a gente lembrar que a construção dessa arca, igreja, durou quase 100 anos. O Noé levou quase de 90 a 100 anos para terminar a construção da arca. Foram anos gastos num projeto sem o céu estar fechado. O ponto é, Noé não esperou o céu enegrecer, o vento soprar, ter cara de que vai chover para começar um projeto chamado arca. Ele começou muito antes do tempo fechar. Por quê? Porque Noé foi divinamente avisado e se antecipou. Eu creio que nós podemos alcançar uma intimidade com Deus, Igreja da Graça do CPA 4, uma intimidade com Deus tamanha. Nós podemos caminhar com o Senhor de tal forma que Deus possa nos contar as coisas antes que elas aconteçam. Para quê? Para a gente ficar perturbado? Não, para a gente se antecipar e construir o que precisa ser construído. E no mínimo, por que não, salvar a nossa família, salvar o nosso casamento, salvar os nossos filhos, salvar
plano de Deus para a nossa vida. Deus nos avisa com um propósito. E você se antecipe, se coloque na brecha, em oração, comece a construir a sua arca. Você está entendendo que eu não estou mais falando de uma arca física, material. Eu estou falando de nós anteciparmos um comportamento, exatamente porque estamos protegendo algo que Deus nos deu. E por que estamos fazendo isso? Por que estamos agindo assim? Porque Deus está nos preparando, está nos avisando, e nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Divinamente avisados, nós podemos ser, eu creio nisso. Eu creio tanto que eu vou te falar uma coisa, acredito que nada do que você enfrentou essa semana, agora, foi à toa. Eu creio que as pessoas que passam pela nossa vida durante o dia, eu creio que as informações que chegam até a gente, caem na nossa mão. Eu sinceramente, irmãos, eu não creio, faz um tempo, em coincidência. O colega meu chama de Jesuscidência. Eu creio que Cristo está em tudo. Eu creio que Deus tenta nos avisar. Eu creio que através das coisas que a gente passa, as pessoas que cruzam o nosso caminho, os eventos que acontecem na nossa vida, os telefonemas que a gente recebe, as mensagens de texto, as informações que caem na nossa mão, os textos que a gente lê, enfim, tudo que nos cerca. Eu vejo Deus tentando nos dar avisos, sinais. Nos preparar para mais um dia, nos preparar para uma semana. Eu tenho absoluta convicção que Deus tenta tratar com a gente. Mas eu também tenho convicção que a maior dificuldade nossa é de ler estes sinais. A grande dificuldade do ser humano, a gente anda tão distraído, irmãos. A gente anda tão ocupado que tudo para a gente é coincidência. As coisas acontecem na vida da gente, é como se Deus estivesse pulando no céu, dizendo: alô, estou tentando te mostrar, e você, Deus manda um sinal, e Deus, outro, vocês estão entendendo, irmãos? Outro, mais um, rapaz, olha aí para a direita, e você, é do ser humano. Nós não andamos tão ligados como deveríamos andar. E quando o texto diz que Noé andava com Deus, meu coração pula, porque uma das grandes dádivas presente de andar com alguém é que você tem informações privilegiadas. Quanto mais perto você está de alguém, mais fácil você ouvir esse alguém. Vou repetir, esquece telefone, mídia social, internet. Quanto mais perto você tiver de mim, mais fácil você me escuta. Mas quanto mais longe você vai ficando de mim, mais alto eu tenho que falar. Mais alto eu tenho que falar. E se você estiver longe demais, eu tenho que gritar. E se você estiver longe demais, nem gritando você vai me entender. Eu posso gritar e você, mas se você estiver pertinho, eu posso sussurrar e você vai entender. Por que a gente não entende? Por que temos dificuldade com alguns sinais, com alguns avisos do Senhor? Porque nós não estamos tão pertos quanto deveríamos estar. Vocês estão me acompanhando? Quem está entendendo, diga amém. A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é exatamente esse. Vou colocar aqui para você que está aqui na igreja. Sinais de Deus. Eu quero ajudar você nessa manhã importantíssima de domingo a identificar avisos do Senhor na sua vida.
Porque eu sei que tem gente aqui orando, pedindo a Deus sinais. Eu tenho no meu coração essa convicção. Eu tenho gente aqui que veio para esse culto debaixo de oração. Eu sei que eu tenho pessoas aqui dizendo: meu Deus do céu, eu preciso saber, eu continuo nessa, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, meu Deus fala comigo, meu Deus me dá uma direção, meu Pai, eu preciso entender. E eu quero dizer para você que Deus tem tentado falar com você. Fala amém. E Deus tem tentado através de sinais, através de avisos. Deus tem tentado mostrar para você um caminho. A gente precisa ter essa sensibilidade, porque falar, Deus fala. Apontar, Deus aponta. Mas ou nós não estamos próximos o suficiente para ouvir, ou nós estamos com dificuldades de decodificar a mensagem. Nós estamos com dificuldade de interpretação, estamos com dificuldade de discernimento. E aí, irmãos, te dá um exemplo, você está num ramo de trabalho, e eu vou falar isso para vocês com autoridade, porque Deus tem me ensinado isso. Aí você está num ramo de trabalho, e você está ali, gastando a sua força, gastando a sua energia, e uma informação, um contato cruza o seu caminho. E aí você diz: não, mas isso aqui não tem nada a ver com o meu ramo e tal, isso é um curso, mas não tem nada a ver com o que eu faço. Mas você não consegue perceber. Deus te preparando para um tempo. Deus te dando, irmão, Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos. Deus sabe do temporal que vem ou deixe de vir. Deus sabe quando o tempo vai fechar. E sabendo disso, Deus tenta nos mostrar, Ele nos avisar antes. E feliz o homem, irmãos, que tem uma intimidade estreita com o Senhor e é sensível aos sinais. Porque aí ele não despreza um contato que cai na mão dele, uma informação, a necessidade, quem sabe, olha que ano que é esse, e tem gente: pastor, aproveitei esse ano para fazer uma especialização, um cursinho online que eu estou fazendo, internet mesmo, e não tem muito a ver com a minha área, não, mas vocês, no seu coração, o Espírito de Deus toca, vai falando, vai avisando, vai apontando, e você vai se alinhando com Deus. Mateus 16, Jesus fala sobre isso. Por favor, Mateus 16. Versículo 1. Palavras de Jesus. Tudo que Jesus fala, né, irmãos, merece um crédito ainda maior da nossa parte. Mateus capítulo 16, versículo 1. Diz assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mostra para a gente um sinal. O fato aqui é que a motivação deles não era legal. O texto aponta, isso aqui não é nenhuma interpretação minha, o texto diz que eles queriam tentar Jesus. Essa turma deu muito trabalho para Jesus, né, os religiosos da época. Então eles queriam um sinal: faz um milagre, um sinal do céu, para a gente acreditar que o Senhor realmente é o Filho de Deus. Jesus vai dar uma lapada neles agora, né? Vamos continuar. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos?
Então Jesus está dando uma bronca neles. Eles chegam com a cara lavada: o senhor podia fazer um sinal, nos dar um sinal, nos mostrar um sinal. Jesus diz: mas vocês são hipócritas. Eu sinceramente, abrindo parênteses aqui, eu não acredito que a gente tenha que padronizar essa resposta. Eu creio que Jesus deu uma pancada neles, porque a intenção e a motivação deles era tentar Jesus. Mas eu penso que a Bíblia não proíbe, em nenhum momento Jesus proíbe que você busque da parte do Senhor avisos e sinais para a sua vida. Até porque o ponto aqui, Jesus briga com eles pela falta de discernimento deles, enxergar os sinais. Jesus, vou traduzir, tá? Vou colocar com a minha linguagem, pelo amor de Deus. Eles chegam: mostra um sinal para a gente, Jesus. Hipócritas, vocês são terríveis. Falando deles, tá, pessoal? Vocês olham para o céu, e na hora que o céu começa a enegrecer, ficar sombrio, o tempo fecha, vocês dizem: vai cair uma tempestade, um temporal. Vocês conseguem discernir o sinal do céu que vai chover, e não conseguem ter discernimento dos sinais e dos avisos na sua própria vida. Meu Deus, essa é a mensagem. A gente precisa andar com Deus, a ponto de você observar eventos na sua vida e perceber: temporal à vista. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você olha, percebe os sinais, você tem toque divino, você tem discernimento, as coisas estão acontecendo e você: vem chuva forte aí. Porque se a gente consegue perceber os sinais de que vai chover, a bronca de Jesus é: como é que vocês não conseguem perceber os sinais dos tempos? E aí o detalhe: isso não pode ser padronizado. Eu não posso, eu tenho que ser responsável com vocês. Eu não posso chegar aqui e dizer: gente, Deus está me dizendo, a não ser que o próprio Deus me diga mesmo, mas não me disse. Deus está me dizendo, irmãos, que nós estamos vivendo agora um tempo, e o tempo de todo mundo é esse, é tempo disso. Não sei, Deus não me disse. Eu entendo que estação e tempo é algo pessoal. Você precisa ter discernimento do seu tempo. Você precisa ter discernimento da sua estação. Pastor, como é que eu faço para entender o meu tempo? Sinais. É assim. Você olha a vegetação e você sabe: verão, primavera, outono, inverno, sinais. Você olha para o céu: vai chover, vai temporal, meu Deus, sinais. Na sua vida, por favor, acredite nisso, também existem sinais. Estes sinais não são coincidência, são avisos do Senhor para você identificar o seu tempo, a sua estação. Identificando através do que você está vivendo os sinais, você, uma vez divinamente avisado, se prepara e começa a construir o que precisa ser construído com a sua fé. Vocês estão me acompanhando? Não foi assim que Noé salvou a família dele? Divinamente avisado, ele disse: esperar para ver se chove, se chover, aí realmente eu vou construir. Não, peraí, Deus já me avisou. E uma vez avisado, eu não preciso de outra coisa, eu vou começar a me preparar. Ele começou a construir. Quando o tempo fechou, Noé estava pronto, preparado. Quando ninguém cria, ninguém acreditava, ele saiu na frente. Irmãos, Deus dá sinais. Lucas capítulo 5, eu gosto desse texto, estava até falando sobre ele num casamento que a gente fez aqui, acho que foi
Foi o único casamento que eu fiz aqui, foi, Camila? A gente só fez um casamento aqui, né? Cadê o casal? Olha lá. Deus abençoe vocês. Lucas capítulo 5 foi uma palavra que eu dei lá no casório. Gente, vamos casar, gente. Só fiz um casamento de um ano. Vocês não casam, não? Irmão, uma vez só. Ô pastor, se eu quiser a gente descasa, casa de novo com outro. Não é isso que eu estou pedindo. Lucas capítulo 5. Fala da pesca maravilhosa. O versículo 1 diz assim, Lucas 5:1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Gosto mais desse texto porque a multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra. Irmãos, eu penso que a gente aperta Jesus para tanta coisa, sabe? Mas o que é importante de verdade? Uma palavra. O centurião diz para Jesus, basta uma palavra. Se o Senhor me der uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Uma palavra, um aviso, um toque, um sinal, uma direção de Deus, sua vida muda para sempre. Uma palavra. E a multidão está apertando Jesus, uma palavra, quer ouvir a palavra. E aí no 2, Jesus viu estar 2 barcos. Grave essa informação, a gente vai precisar dela. 2 barcos, vamos repetir? 2 barcos. Junto à praia do lago, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quer dizer que eles não apanharam nada, já estavam finalizando a pesca. 3, entrando num dos barcos. Eram 2, Jesus entra em um deles, que era o barco de Simão. Quem que é esse Simão, gente? É o Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então a ideia é essa. Jesus entra no barco do Pedro, eles estão lavando as redes, mas não tem só o barco do Pedro, tem outro barco também, pelo menos 2 ali. Jesus entra no de Pedro, Jesus começa a ministrar, pregar. Não sei o que ele pregou e não sei durante quanto tempo ele pregou. Eu sei que, no versículo de número 4, quando ele acabou de pregar, de falar, de ministrar, ele disse a Simão, ele diz ao Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Tenta de novo. Vamos para onde as águas são mais fundas. Mar alto é isso. Vamos para onde as águas são mais fundas. É incoerente você querer coisas grandes de Deus no raso. No raso só tem lambari. Conhece o lambari? Peixinho pequenininho. Se você quer pescar coisas grandes, você precisa ir mais fundo com Deus. Profundidade. É lá que estão os grandes peixes que o Senhor tem guardado para você. Diz o texto que Pedro responde no versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu gosto dessa tradução. Tem tradução que diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. Forte também, bonito também. Eu gosto porque tu mandas, porque tem coisas que eu vou admitir a vocês, tem coisa que eu faço porque o Senhor manda fazer. A Bíblia diz assim, que a gente tem que amar Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, não é? E nós temos, qual que é o segundo mandamento? Alguém sabe dizer? Eu não entendi nada que vocês falaram, irmão. Qual o segundo? O teu próximo como a ti mesmo, não é? Agora olha para mim, tem cada próximo. Ô irmão, tem uns próximos que eu vou te falar, irmão. Você precisa de ajuda para amar uns próximos. Tem uns próximos que é fácil de amar, mas tem uns próximos. E o texto diz, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem e diz assim, ó, vai lá, joga a rede. E diz, ó, Senhor, eu já tentei lidar com aquela pessoa já tentei me aproximar, né? Já tentei tratar bem. Ó, porque o Senhor manda, eu vou tentar de novo.
Entendeu? Porque se isso não fosse ordem do Senhor, sinceramente, para mim é melhor não cumprimento mais não. Eu não converso mais não. Mas porque tu mandas. Vamos lá. Tem coisa que a gente tem que fazer realmente que a palavra do Senhor orienta. O Senhor está mandando, eu vou. Ainda bem que ele foi, pessoal. E o texto diz no versículo 6, lindo o texto, né? É o texto do milagre. E fazendo assim, que frase forte. Assim como, do jeito que Jesus mandou. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Diga glória a Deus, irmãos. Se eles fizeram do jeito que Jesus mandou. Nós já sabemos a história, e a rede veio até estourando de peixe. Tamanho o milagre de Deus, o milagre de Cristo naquele barco. Você pode dizer amém por isso? Aí vem o texto de agora, que eu quero destacar, o versículo 7. Começa assim: e fizeram sinal. Grave isso. Fizeram sinal. Sinal para quem? Aos companheiros que estavam no outro barco. Para quê? Para que os fossem ajudar. Irmão, veio tanto peixe, o barco ficou tão cheio, que o texto diz que quase ia a pique. O que isso quer dizer? Estava quase afundando. A carga estava pesada. A bênção foi tão grande que não cabia mais nada ali, no barco do Pedro. Mas eram 2 barcos, lembra que eram 2 barcos? Então o que eles fazem? Eles, no barco do Pedro, eles fazem um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que eles fossem ajudar. Aí eu não vou mentir para você, eu imagino, agora sou eu, William, que aqui o sinal não foi nem um pouquinho disfarçado, difícil de perceber. Como é que eu, William, imagino o sinal? Estou no barco, o barco está cheio, está quase afundando, tem muito peixe, preciso de ajuda para aliviar o barco. Como é que eu imagino o sinal? Ei! Ajuda aqui! Assim é fácil perceber o sinal. Amém? Agora, pergunto. É sempre que os sinais de que alguém precisa de ajuda sempre serão claros assim? Não. Não. Às vezes, o sinal de que a esposa está naufragando, a carga está pesada, não é tão claro. Não é tão evidente o sinal de que um filho está se perdendo nas drogas dentro de casa. Eles existem, os sinais existem, mas nem sempre são tão fáceis de ver, identificar. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Por exemplo, alguns anos atrás, eu atendi uma irmã no interior de São Paulo, uma igreja por onde eu passei. Terminando um culto, ela me pediu uma oração, e ela disse: pastor, chorando, mãe é um ser de outro planeta, né? Mãe é mãe mesmo, de Deus. E ela disse: pastor, ora pelo meu filho. Eu disse: vamos orar. Como é que ele chama? Aí falou o nome dele, mas vamos orar pelo quê? Eu disse: pastor, eu descobri ontem que ele está envolvido com drogas. E ela está certíssima, tem que pedir oração mesmo. Amém, irmãos? Tem que pedir oração, situação difícil. E eu perguntei antes de orar, quantos anos ele tem? 18 anos. Isso já tem alguns anos atrás. E aí, antes de orar mesmo, me veio um negócio, um desejo de fazer outra pergunta para ela, e eu acabei fazendo. Foi o que me surpreendeu. Eu disse assim: tá, mas irmã, quanto tempo ele tá mexendo com drogas? Ela disse: pastor, desde os 12 anos de idade. E aí, ela está certa em pedir oração, porque quando ela me contou, ela tinha descoberto um dia antes, no dia anterior,
Ele com 18, ela descobriu. Só que ele já vem mexendo com isso desde os 12, uma criança, né? Então vamos contar? Começou 12, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, ela descobriu. Quanto tempo ele mexe com isso? 6 anos. A pergunta que eu faço para vocês é simples. Será que sinais existiram de que alguma coisa estava errada com ele? Sim. Esse é o ponto. É assim no casamento, é assim na família, é assim no trabalho, é assim no ministério, é assim em qualquer área. Escuta, em nome de Jesus, Deus te ama, o Espírito Santo habita dentro de você. E se a gente andasse mais próximo de Deus, nada pegaria a gente de surpresa. Porque Deus avisa. Deus dá sinais. Qual é o problema? O problema é que a gente está muito ocupado. A gente corre todo dia. Nós não temos tempo para ouvir Deus. Nós não temos tempo para uma leitura bíblica. Eu já ouvi gente dizendo para mim, na hora de um evangelismo, não tem tempo para esse negócio de igreja, não. Porque na cabeça de muita gente, andar e estar com Deus é perder um tempo. Eles não conseguem compreender que se você ficar um tempo a sós com o Senhor, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Porque você vai sair dali divinamente avisado. Eu sei que eu tenho gente aqui que já enfrentou problemas no trabalho, no serviço, e na hora que aquilo acontece, você não sabe explicar, mas você diz assim: pastor, eu sabia. Eu já, dentro de mim, não sei te explicar, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Deus me avisou. Eu já estava preparado. Agora você quer ver um negócio, matar pastor? Não mata pastor, não. É uma maneira de falar. Olha um negócio que mata pastor. Estou falando como pastor. É alguém que está namorando, chega para mim, ou para qualquer um de nós pastores, diz assim: pastor, estou namorando. E aí quando ainda fala para a gente assim, se eu faço casamento, fala assim: ó, quem é a pessoa que, se é da igreja, puxa vida, né? Glória a Deus, a gente já conhece. Esses dias eu e a Camila estavam falando sobre o jugo desigual. O jugo desigual é um problema, irmãos. É um problema grave. Eu entendo até como um pecado. Você me perdoe falar assim, mas é você colocar um boi do lado de um jumento para arar uma terra, e isso é um jugo desigual. Essa é a ideia do jugo desigual, não cola. Andarão dois juntos, se entre eles não tiver acordo. Mas o que eu vejo muito nesses anos pregando? Normalmente ela vem, a irmã, e diz assim: pastor, mas eu amo ele, pastor. Assim, que bonito. Ele é de Jesus? Não é ainda, mas ele falou para mim que se eu casar, ele vai para a igreja. A gente já começa a ficar agoniado. Agoniado, mas a agonia é leve ainda. Aí aí a pessoa vira para você e diz assim: pastor, assim, eu só tenho um probleminha, pastor, de vez em quando ele fuma uns baseados, mas eu estou orando para Deus libertar eles. Pastor, e nesses 2 anos de namoro eu só tomei 2 tapas só, pastor, mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Assim, irmã, isso não é nem um sinal, isso é um outdoor. Você só entra nessa praga se você quiser. Me perdoe. Só se você bater a cabeça e entrar nesse trem. O casamento não melhora as pessoas, revela ainda mais quem elas são. Você se livra desse trem logo. Não, mas eu estou orando por ele. Você precisa casar para orar por ele? Então não reclama, porque olha, tem gente casado aqui, vou te falar, desafio. Deus te deu sinais de quem quer essa peça aí. Deus mostrou para você. Você é cabeção, você entrou nesse negócio. Agora, quarta-feira, 8 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite.
Traz a foto dele, para a gente ungir. Não tem o que fazer, você tem que orar. Agora, se você for sincero com você, Deus te mostrou. Deus te avisou. Por quê? Deus avisa. Ou não? O silêncio agora, né? Deus avisa. Deus dá sinais. Eu penso que a gente tem que tomar cuidado e perceber esses sinais, às vezes até dentro de casa, porque, como eu estou dizendo, irmãos, os sinais nem sempre são claros. Ei, precisa de ajuda, não. Às vezes o filho, que é sempre animado, feliz, ele só anda trancado no quarto, ele muda o temperamento, é sinal, você tem que checar. É a gente que morou fora do país, irmão, lá tinha um negócio de, não, porque não pode, é privacidade do meu filho. Quantos anos tem um filho? 5. Aí tem que respeitar a privacidade dele. Disse, o quê, irmão? A gente, de vez em quando, irmão, você tem que entrar no quarto dos guris. Ah, casa caiu! Revista, mão no chão, abre as mochilas, vamos ver o que você está vendo. Me dá o celular, o que é isso aqui que você entrou? Você é pai, cara. Ou você faz isso agora, ou você vai chorar depois. Estou falando sério, irmãos. Mão na parede, revista, o que é isso? Casa caiu. Lá em casa tem dia de batida. Geral, você está pensando que você está criando anjo? Satanás está aí. Eles eram pequenininhos, uma vez a gente estava em casa, aí nós estamos no quarto e eles estão na sala assistindo um desenho, pequeno, muito tempo atrás, hoje eles estão maiores já. Aí eu estou ouvindo eles assistindo um desenho, eu invoco as forças das trevas. Mas que desgrama que é isso aqui? Correndo, mas o que é isso aqui? Você, pai, um desenho. Não, irmão, e eu não sou bitolado, a Camila não é bitolada, esse negócio de, mas pelo amor de Deus, irmão, tem limite, dá uma olhada no que é que está acontecendo na sua casa. Existem sinais. Você precisa verificar isso aí. Você tem que parar para dar uma olhada aí. E eu sei que quando é filho nosso, irmãos, às vezes é muito complicado a gente admitir que há um problema, que precisa ser visto. Às vezes, esse seu menino já está com um trejeito, eu estou falando com todo temor a Deus, mas você não quer ver. Você ignora os sinais e avisos, ao invés de orar, ao invés de colocar isso já diante de Deus, ao invés de pedir ajuda, ao invés de, sei lá, irmão, vamos orar, vamos crer em Deus, vamos fazer vamos colocar isso diante do Senhor, vamos repreender esse negócio, vamos começar a agir, vamos fazer alguma coisa. É melhor do que você, porque o pior cego qual é, irmãos? Quer ver, você está vendo que o casamento está descambando, esquisito, umas ligações estranhas, o marido sai de madrugada para atender o telefone, não deixa ninguém ver. Pastor, é um sinal, ele está recebendo a mensagem do Espírito Santo. Tá bom. Mas uns anos atrás, ainda no interior de São Paulo, o meu mais novo tinha 5 anos, 5 ou 6 anos. A Camila é melhor de data do que eu. Mulher normalmente é assim. E o meu mais velho, eles têm uma diferença de quase 3 anos. Então ele tinha quase 8 anos. E aí a gente foi numa reunião de pais, escola. E eu nem sei por que escola faz isso, porque marcaram a reunião dos dois, os dois em sala diferente, professores diferentes, e aí marcaram a reunião dos dois no mesmo dia, no mesmo horário. Falei, caramba, e quem tem mais de 2 filhos, né? Como é que vai fazer? Porque a gente só é 2, mas tudo bem. Falei, vamos lá, vamos. Chegamos na escola, eu e ela, reunião dos dois, de professor. Aí ela virou para mim, a Camila, e falou assim, você quer ir com o mais velho ou com o mais novo? Eu vou confessar para vocês, eu pensei assim, a probabilidade de ter problema com o mais novo, 5 anos, irmão, 6 anos, o que ele faz? Deve desenhar na sala, eu escolho o mais novo. Chegamos na reunião de pais, você já participou de uma dessa, em que você tem que sentar na carteirinha deles mesmo. Aí de repente a professora disse assim, quem é o pai do Gabriel Sodré? Puxa, errei a reunião, caramba. Errei o filho, cara, tinha que ter ido no outro lado. Aí eu assim. Aí para resumir a história,
o teu filho está com... Depois eu quero falar contigo. Falou em privado depois, né? Mas falou, teu filho está com dificuldade de acompanhar a escola. Eu fiquei pensando, mas acompanhar o quê? 5 anos. O que é tá complicado de acompanhar assim? Mas é que no fundo, irmãos, quando a gente escuta dos nossos, a gente tem um bloqueio, humanamente falando. Porque família é uma pérola, irmão. Família é um negócio assim, só a gente que pode falar mal da nossa. Vem alguém, você pode estar até falando assim, poxa vida, esse fulano diz, meu filho, não precisa melhorar, e o fulano diz, esse seu filho, ei, meu filho, rapaz, é só eu que posso falar, e vai dando uma coisa dentro da gente. Por isso que eu gosto de um texto de Marcos 9, onde um pai está sofrendo com o filho ataques terríveis, a partir do verso 14, e quando Jesus chega, ele é muito claro com Jesus, ele diz, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, porque é difícil você reconhecer que dentro da nossa própria casa, às vezes os nossos filhos estão debaixo de um ataque e precisam de ser ajudados. Mas é o primeiro passo para Deus trabalhar, é um reconhecimento, eu preciso de ajuda, eu tenho um problema, meu casamento, e quando a gente olha os sinais, de que existe um problema, de que o tempo está fechando, um temporal está se formando, Deus está dizendo, corre, pede ajuda, vamos construir uma arca, vamos salvar esse casamento, vamos salvar esse filho, vamos lá que dá tempo, e aí a gente, foi comigo, foi, pronto, aí cai o temporal, cadê? Deus avisou, era para você estar guardado na arca. Vocês estão me entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Deus avisa. 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33. Nós já vamos orar. A Bíblia conta aqui em 2 Crônicas 33, a história de um rei chamado Manassés. E só para a gente se situar, e saber quem foi Manassés, vamos ler o versículo 1, pelo menos 1 e o 2. Já adianto a vocês que Manassés, ele tinha uma raiz muito boa, ele é filho de Ezequias, um grande rei. Há quem diga aí fora que filho de peixe, nem sempre, isso não vale na Bíblia, porque também há quem diga que Deus não tem neto. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus, relacionamento, intimidade com Deus, andar com Deus, você não passa assim, você pode influenciar e deve, né? Influenciar, ensinar os seus filhos, mas eles vão precisar tomar uma decisão pessoal pelo Senhor. O versículo 1 diz, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Começou com quantos anos, gente? 12 anos, a criança, acho que devia ter um tutor, alguma coisa, para poder ajudá-lo, porque com 12 anos, um rei, né? E 55 anos reinou em Jerusalém. Quanto tempo ele reinou? 55 anos, reinou pra caramba, reinou muito tempo, muitos anos. Aí então a gente deduz, poxa, com tanto tempo no trono, no poder, pastor, deve ter sido então, ele é um bom rei, né? Será? Qual 2? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ele foi um bom rei? Não. Mesmo tendo um pai que foi um homem de Deus, Manassés foi terrível. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele chegou a sacrificar crianças ao Deus, um D minúsculo, né? Idolatria, sacrifícios. Vê se pode uma coisa dessa. Está amarrado em nome de Jesus. Mas ele fez isso. Esse cara foi tão ruim, irmãos, que no versículo 9, pula para o 9, a Bíblia diz que Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior
do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Nações que Deus destruiu, eles fizeram, Manassés fez pior. Eu consigo me lembrar, inclusive, de cidades que Deus destruiu. Sodoma, Gomorra, você lembra? Lembra? E o negócio foi feio, por isso que Deus destruiu. Pois Manassés fez pior. Não consigo nem imaginar. Não dá nem para mensurar, para medir isso. Pior. Aí a pergunta de hoje é: pastor, mas Deus não avisou? Porque esse é o tema de hoje. Mas Deus não avisa, pastor? Mas Deus não dá sinais? Deus não mostra? Claro. Olha o que diz o versículo seguinte. Versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não deram ouvidos. Então Deus avisa. Uma vez eu vi um pastor até dizendo assim: é que Deus, né, espera o homem cair para tratar com ele, ou até pior, Deus derruba o homem e aí trata com ele. Assim, esse Deus é esquisito, cara. Porque sinceramente, eu gosto de uma frase que o pastor Jaime usa. Ele usa uma frase assim: Deus fala com o homem, estando o homem ainda de pé. O problema, e aí eu completo a frase, é que na maioria das vezes o homem deixa para ouvir depois que cai. Mas isso não significa que Deus espera, a pessoa tem que cair para ouvir. Mas qual que é o problema de reinar muito tempo, irmão? O problema, a sequela de você estar no trono, estar no poder, estar por cima, fazendo tudo errado aos olhos do Senhor, é que quanto mais tempo passa, maior a sensação de está tudo bem. Isso é um problema. É do ser humano. Eu vivo de qualquer jeito. Pastor, eu nem sou lá fiel assim, eu não oro, eu não busco, eu nem sou fiel a Deus, eu não sou... eu nem ligo muito para esse negócio de crente. Mas graças a Deus, pastor, está tudo bem na minha vida. Aí vem uma sensação de que, porque eu estou reinando, eu não preciso mudar. Vocês estão entendendo, pessoal? Sensação perigosa, que traz um conforto mentiroso. E aí a palavra vem, os sinais vêm, aí Deus avisa, Deus manda palavra, Deus manda revelação, Bíblia, e vem direção. Mas quando a palavra cai no coração, a pessoa pensa: mudar para quê se está dando certo? Mudar para quê se eu sempre fui assim? Eu casado tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, sempre fui assim, cavalão, 2 pés no peito, agressivo, ogro. Aí vem a palavra: não, você tem, não, sempre foi assim, sempre funcionou. Aí a pessoa acha que porque está 50 anos no trono, não tem que mudar. Deus está aprovando. Mas estar por cima, usar uma coroa, ocupar um lugar de destaque, não é sinônimo de aprovação divina. Aí a pergunta, eu penso que é inevitável: mas por que Deus permite uma pessoa tanto tempo assim por cima? Eu, Ilha, respondo, na minha visão, misericórdia. Deus manda avisos, sinais e aguarda pacientemente uma mudança. Mas, obviamente, tudo tem limite. Vocês estão entendendo, irmãos? Como acontece com o próprio Manassés, ele vai perder a coroa dele. Ele é levado cativo para a Babilônia, depois você pode ler, mas ele desperta e lá na Babilônia ele reconhece que o Senhor é Deus. Agora, precisava ir para a Babilônia? A pergunta é: precisava sofrer? Não. Precisava cair? Não. Por quê? Porque o Senhor falou com ele enquanto ele ainda era rei. Então Deus não espera a pessoa cair para falar com ela. Deus fala com a pessoa ainda está de pé. Então, ainda de pé, ainda casado, ainda com os filhos em casa, ainda com uma aparente ordem, Deus dá sinais. E você já pode construir a sua arca, arrumar o que precisa ser arrumado. E aí, no tempo, quando o tempo fechar, não vai pegar você de surpresa. Você está protegido, você foi avisado, divinamente avisado. Você entendeu a mensagem? Quem entendeu, diga amém.
Hoje eu quero fazer uma oração especial para vocês, se você aceitar. Qual é a oração? Eu vou pedir a Deus que ao longo dessa semana, que nós começamos agora outubro, que Deus te mostre, te dê sinais, do que é que você precisa fazer. E eu sei que tem gente aqui precisando de direção de Deus. Eu vou pedir a Deus, de uma maneira mais clara, que Deus trate com você. Essa semana, alguns eventos vão acontecer na sua vida. Não é praga não, é Bíblia, profecia. E você vai entender estes eventos como sinais de Deus. Às vezes você está segurando uma pessoa, você trabalha com essa pessoa e acha que vai acabar sua profissão. Meu Deus, seu trabalho vai ficar terrível. Por quê? Porque se você perder esse cara, e você não percebe que Deus está te livrando de uma. Enfim, Deus dá sinais. Eu só vou pedir a você que considere as coisas, os eventos, principalmente essa semana, como sinais divinos do que você tem que fazer, de como você vai se comportar, de como Deus está te levando para um novo nível, para uma nova fase, para o novo de Deus. Eu creio que Deus pode e vai fazer. Coloca a mão no coração, sentado. Meu Deus, nós oramos a Ti nessa manhã de domingo, comigo homens, mulheres que eu não tenho dúvida são do Senhor, entregaram a vida ao Senhor. Também pessoas em casa, onde quer que elas estejam, online, pela internet. Meu Deus, hoje nós oramos de uma maneira, meu Pai, muito séria, e nós pedimos ao Senhor de uma maneira clara, avisos da parte do céu. Não sei, meu Deus, se essa pessoa tem enfrentado uma batalha em casa, casamento, filhos. Quem sabe, ó Deus, é uma batalha profissional. Quem sabe, ó Deus, a empresa já não é mais a mesma. Os colegas de trabalho, a sociedade, enfim, são tantas as áreas. Mas a nossa oração, Pai, é que de uma maneira clara ainda esta semana, que o Senhor possa, meu Deus, se revelar, se mostrar, através de sinais claros, de avisos claros, para esse homem que anda agoniado, meu Deus, muito preocupado, meu Pai, com a vida financeira, profissional, coração apertado. Essa esposa que anda, meu Deus, aflita, por conta de uma situação familiar, e não sabe o que fazer, para onde ir, como se comportar. Tua palavra diz que Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Ninguém via, ninguém sabia, mas o fato de Noé andar com o Senhor trouxe a ele um privilégio muito grande. O Senhor contou para ele. E o fato, ó Deus, de nós andarmos com o Senhor também nos dá esse privilégio, o de sermos divinamente avisados. Meu Deus, obrigado por este privilégio, Pai, por esta graça, essa dádiva, esse presente. Agora o ponto, meu Deus, principal, não é se o Senhor avisa ou não, nós já entendemos, o Senhor avisa. Agora a oração, para ser completa, Deus, é necessário pedir ao Senhor que nos dê o discernimento, que nos faça enxergar os avisos, que nos dê olhos alinhados à Tua palavra, visão aprumada de águia, sensibilidade do Espírito, para olhar, meu Deus, para estes avisos de uma maneira diferente, para percebê-los, identificá-los, traduzi-los como pedidos de ajuda dentro da nossa casa,
pedidos de socorro de familiares. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos da tua igreja, Senhor. Não nos permita passar, ó Deus, por este tempo, por este lugar e lugares, sem perceber os avisos, sem ler os sinais, sem observar os toques. Mostra-nos, em nome de Jesus, e ajude-nos a ver. E a tua palavra também afirma que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Ajude-nos a ver. Ajude-nos a ver. Você pode orar comigo assim? Diga: ajude-me a ver. Ajuda-me, Senhor, a enxergar. Ajuda-me, Senhor, a perceber. Ajuda-me, Senhor, a identificar sinais do Senhor, avisos do Senhor, e me antecipar, fazer o que for necessário, construir a minha arca, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, igreja. Aleluia. Oh glória, diga glória a Deus. Que Deus nos dê os avisos, e mais importante, ou tão importante quanto, que a gente consiga percebê-los, enxergá-los, traduzi-los. Senão não vai adiantar. Deus, e você, não vai resolver. Nós precisamos pegar, enxergar, identificar, agarrar aquilo que Deus está nos mostrando. Amém? Se você trouxe a sua ajuda, pegue na sua mão, por favor, envelope do dízimo, de oferta. Está aqui, pastor, é o meu melhor. Prepare, por favor, a sua fidelidade. Eles estão passando aqui para os que estão presentes na igreja, né? Os envelopes. E para você que está nos acompanhando, em qualquer lugar que seja, em casa ou em qualquer outro lugar, saiba que se você, em primeiro lugar, mora em Cuiabá, aqui no bairro, ou próximo da gente, aqui no bairro do CPA4, pelo amor de Deus, você está convidado a estar com a gente, podendo, né? Você está convidado a participar conosco de um culto presencial aqui na nossa igreja. Todo domingo, nós temos aqui 4 reuniões, todo domingo, 4 reuniões presenciais, 7:30 da manhã, que é esse culto, 10 da manhã, daqui a pouquinho, depois 4 da tarde, e depois ainda 6 da tarde. Se você mora por aqui, você está convidadíssimo. Estamos na Avenida Tuiuiu, número 1, cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no bairro do CPA4. Agora, se você mora em qualquer outro lugar e diz: pastor, eu tenho sido alimentado por estas lives, por estes cultos online, né? Essas mensagens, elas têm me sustentado, e eu gostaria de poder contribuir e ajudar essa obra. É possível também, ainda que você esteja distante, porque você pode ajudar com depósito ou transferência online, transferência bancária. Para o pessoal que está aqui, as contas, elas estão aparecendo aqui no telão, os bancos da igreja, todas em nome da Igreja da Graça. Para você que está nos acompanhando, aí na descrição do post, nós temos todas as contas, inclusive o nosso WhatsApp, o nosso contato, se você tiver alguma dúvida. E você pode contribuir ou fazendo o seu depósito, ou fazendo a sua transferência online. E aí o pedido nosso é: só não esqueça de nos enviar o comprovante, o depósito, né, online, para o nosso controle interno, para o nosso balanço. E você pode enviar a foto para esse WhatsApp aqui, ó, que é o 65, que é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. E o telefone do Zap é o 992552568. Então vou repetir: 65 é o DDD de Cuiabá, e aí vem o Zap 992552568, tá? Vocês estão todos convidados também, aqueles que puderem estar com a gente, e vocês também estão debaixo das nossas orações, podendo nos ajudar. Que Deus retribua, os fazendo crescer abundantemente, mais e mais, em nome de Jesus. Pessoal que está aqui na igreja já sabe, vamos orar. Pessoal que está em casa, estenda a mão assim, para a gente terminar a transmissão. Pai, em nome de Jesus,
Nós oramos por aqueles que estão nos acompanhando em casa ou em qualquer outro lugar. Meu Deus, a distância não impede, o espaço não impede de que essa bênção alcance estas vidas de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. E a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir o nosso rei. Deus abençoe o pessoal de casa.